galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar sobre o São Paulo, obviamente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a vitória que o Tricolor conseguiu em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi. E também como é que fica agora a situação do São Paulo no Campeonato Paulista, porque ele está classificado, enfrenta o São Bernardo, então a gente vai falar sobre o futuro do Tricolor na competição. Bom, galera, para quem não assistiu ao jogo, o São Paulo venceu por 2-1, um jogo que assim, logo no comecinho, o São Paulo começou muito bem, foi para cima do Botafogo, e ali com 4 minutos já conseguiu abrir o marcador, 1-0. Um cruzamento do Rigoni, que a bola foi fechando, assim, indo em direção ao gol, e aí o Igor Gomes tentou um desvio, não conseguiu desviar, mas essa participação dele ali, né, de quase desviar a bola, já foi suficiente para deixar o goleiro do Botafogo confuso e a bola entrar direto para o gol. Então o gol foi para o Rigoni, mas teve uma participação ali importante do Igor Gomes no lance. E a partir dali o jogo ficou bom para o São Paulo, ele continuou atacando, criando boas chances, mas no primeiro tempo ainda não conseguiu fazer nenhum gol. No segundo tempo, o Tricolor continuou tentando, mas aí teve um lance de pênalti, né, que o São Paulo estava atacando e o Wellington acabou sofrendo pênalti dentro da área. E nesse lance o Nicão errou, perdeu o pênalti. Depois que o Nicão perdeu o pênalti, aí parece que o São Paulo sentiu o momento da partida, sabe? O Botafogo cresceu, o São Paulo percebeu que perdeu uma oportunidade grande de já encaminhar a vitória, e daí o Botafogo foi chegando, né, mais próximo ao gol do São Paulo. Chutou uma bola na trave, numa jogada ali de lateral, que eles conseguiram pegar a defesa do São Paulo desorganizada, e depois na sequência, no momento que, eu já explico o porquê, mas o São Paulo estava sem primeiro volante, o jogador ali do São Bernardo chutou de fora da área, um belo chute, a bola bateu na trave e entrou. Aí o São Paulo ficou pressionado, foi para cima para tentar o 2-1 e conseguiu aos 40 do segundo tempo com o Luciano num rebote de um chute do Alisson. Então assim, eu acho que a atuação do São Paulo foi boa, principalmente ele criou muitas chances de gol até o momento ali do pênalti, e depois sentiu psicologicamente o momento, deixou o Botafogo crescer e ali ele se complicou na partida. Mas de maneira geral acho que foi uma boa partida do Tricolor, e o mais importante é que o time continuou insistindo e querendo vencer a partida, mesmo depois dessa adversidade, do empate, e foi premiado com um gol no fim do Luciano. Então, a gente vai falar um pouco das atuações individuais, mas também só para já dar um panorama geral, o São Paulo jogou com um time bastante reserva nessa partida, né? O Rogério Ceni optou por colocar ali jogadores que não vinham atuando muito, até porque o São Paulo agora vai enfrentar o São Bernardo, né, no jogo de mata-mata das quartas de final do Paulista, e tinha muita gente que estava desgastada, então o Rogério quis dar uma segurada para o time fisicamente estar mais inteiro nas quartas de final. Mas dizendo aqui, agora, né, vou cantar para vocês o time que entrou em campo. Thiago Couto no gol, quer dizer, não foi nem o Volpi, foi Thiago Couto, o garoto. Daí na zaga tinham ali Arboleda e Miranda, nas laterais Wellington e Natan. Natan, que é aquele lateral direito que atuou pelo São Paulo na Copinha. O Rogério vinha preferindo o Moreira, né, para jogar ali pela lateral direita, só que o Moreira também entrou em campo, porque ele atuou como primeiro volante, já que o Rogério resolveu descansar o Pablo. E ali no meio, ao lado do João, tinha o Igor Gomes, o Patrick e à frente Alisson, Rigoni e Caleri. Então, um time misto aí do São Paulo, né, alguns jogadores até que vinham sendo titulares, como o Caleri, mas nitidamente o Rogério privilegiou os jogadores que não vinham atuando. Então, o Caleri, ele vinha sendo titular, aí teve um jogo que se desgastou um pouco mais, não atuou, por exemplo, contra o Manaus, e como vinha aí de um período sem jogar, jogou para, enfim, ganhar um pouco de ritmo, e porque não tinha essa questão física tão contundente assim, né, que ele não ia se machucar. Bom, e eu acho que é importante a gente destacar quem não vem atuando muito e teve oportunidade. Então, por exemplo, o Thiago Couto, eu achei que ele estava até bem no gol, não achei que ele estava mal, mas aí teve um lance que recuaram a bola para ele começou a ser mais exigido a trabalhar com os pés.
e ele saiu errado, criou uma oportunidade bem perigosa para o Botafogo empatar o jogo. Naquele momento o São Paulo estava vencendo por 1-0. Então o Thiago Couto, ele vinha bem, mas aí depois, né, teve esse lance capital, não dá pra gente falar que ele foi bem, quase entregou ali um gol pro time do Botafogo. As laterais, né, que eram dois jogadores diferentes. O Wellington, que atuou bastante com o Crespo, jogou muito bem. Para mim, talvez tenha sido o melhor em campo. Ele atuou bem na defesa, bem no ataque, subiu bastante, sofreu pênalti, quer dizer, foi importantíssimo para a vitória do São Paulo. Mas do outro lado, o Natan, que fez a sua estreia pelo time principal do Tricolor, não foi bem. Ele começou até assim, defensivamente ele não comprometeu tanto, mas ele errou bastante passe e tal. Dava pra ver que estava sentindo um pouco do nervosismo da estreia. Ele é um cara que tem um físico interessante, né? Ele parece também ser um cara que consegue correr o jogo inteiro, assim, aguentar e tal. Mas na estreia ele não foi tão bem. Acho que merece mais chances, porque, enfim, estreia dele, né, garoto. Aí eu achei interessante no meio de campo o João Moreira, de primeiro volante, ele que vinha atuando bastante como... Bastante não, mas já vinha atuando algumas partidas como lateral direito, né? Porque o Igor Vinícius está machucado. E o Rafinha, um jogador já mais velho, então também o Rogério não quer desgastar demais o Rafinha, colocar todo o jogo. E o Moreira eu achei que foi bem razoável como primeiro volante. Não foi tão bem quanto o Pablo, por exemplo, mas eu fiquei achando que ele ia estar muito perdido ali, porque o cara é lateral direito. Mas não, ele até que segurou a onda e parece que o São Paulo jogou melhor enquanto tinha ali o Moreira como primeiro volante, porque depois o Rogério fez uma alteração e deslocou o Moreira para a lateral direita. E eu acho que isso acabou dando uma bagunçada no time do São Paulo, porque o Moreira ali pelo menos estava cumprindo a função de primeiro volante, se não de maneira brilhante, mas de maneira bem... vamos dizer assim, ele estava sendo bem eficiente, não estava comprometendo, conseguindo marcar, distribuindo bem os passes por ali. Quem também não vinha atuando tanto... Bom, esses foram basicamente jogadores que não vinham atuando tanto que começaram a partida. Mas no segundo tempo, por exemplo, entrou o Thales Costa e ele foi bem no meio de campo. Eu acho que, como eu disse, o São Paulo foi um pouco comprometido com a ausência de um primeiro volante. Mas, então assim, o Thales acho que não serve para ser primeiro volante. Ele não atuou exatamente como primeiro volante, mas ele atuou bem até como meia, eu gostei. Deu um dinamismo legal para o meio de campo do Tricolor. O Nicão foi muito mal, porque entrou no segundo tempo, perdeu o pênalti, bateu muito mal o pênalti, parece que ele recuou a bola para o goleiro. O Juan, que também entrou, né, o garoto, não conseguiu tocar direito na bola, não está tão bem. O Marquinhos vem jogando bem melhor que ele, né, desses garotos que têm oportunidades ali na frente. E o Luciano fez o gol que deu a vitória do São Paulo. Então foi bastante importante para os 3 pontos do Tricolor. Mas, então, de maneira geral, eu achei que alguns aproveitaram mais oportunidade do que outros. O Natan que não foi tão bem, mas foi a estreia. O Thiago Couto também, mas o Thiago Couto foi pior, porque ele comprometeu, quase entregou um gol para o São Paulo. E a gente viu ali como destaques, o Wellington foi bem, o Moreira como primeiro volante. Já deu para ver que se o São Paulo tivesse sem o Pablo, sem o Juan, o Moreira pode jogar como primeiro volante, assim, ele até que deu conta do recado. Não é que seja um marcador fantástico nem nada, mas ele pelo menos consegue exercer a função. Não é que nem o Nestor, por exemplo, que a gente viu atuando como primeiro volante e ele não consegue, né, exatamente fazer essa função. Ele não consegue guardar a posição, é facilmente driblado pelo marcador, ou melhor, pelo atacante na hora de marcar. Então achei que o Moreira foi bem ali nessa posição. O Thales, também interessante ver ele atuar de novo, né? Porque fazia muito tempo que não jogava e achei que foi bem ali no meio. Agora, Nicão, por exemplo, tá devendo muito, né? Depois dessa partida, a torcida só não vai pegar tanto assim no pé dele porque o São Paulo ainda conseguiu vencer. Mas imagina se ele não tivesse vencido, né? O Nicão tivesse perdido esse pênalti. Que sério, ele bateu muito esquisito. E parece que ele bateu meio assim, sem vontade, sabe? O pênalti, de qualquer jeito. E isso, né, pega mal com a torcida. Outro jogador que assim fez gol, mas perdeu um gol inacreditável foi o Rigoni. Porque assim, ele fez um gol que foi um cruzamento que o goleiro aceitou e teve um gol assim cara a cara que ele perdeu assim muito inacreditável. Então, Rigoni, para sorte dele, ele também acabou fazendo um e não foi tão importante para a partida assim esse gol que ele perdeu, né? Porque o São Paulo venceu, assim como eu disse no caso do Nicão. E enfim, ele já tinha feito gol contra o Mirassol, então ele não vem numa fase tão ruim quanto a do Nicão.
Agora o Nicão precisa começar a mostrar serviço, né? Porque já faz um tempo que ele tá aí no São Paulo, tudo bem, ele pode ter um tempo para se adaptar, tal, mas é um cara que veste a camisa 10, então um pouquinho mais, pelo menos o São Paulino espera dele. Mesmo que seja um pouco assim mais de garra, de vontade, ele precisa mostrar mais serviço, porque a impressão que dá é que ele joga num outro ritmo, mais cadenciado, e isso não está sendo suficiente, porque se ele estivesse jogando nesse ritmo mais ou menos assim, estivesse fazendo gols e boas partidas, tudo bem, mas jogando desse jeito lentão e perdendo pênalti, por exemplo, aí a torcida já começa a pegar no pé, né? Fica um pouco mais complicado. Bom, falando um pouquinho sobre a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni no pós-jogo, a gente não teve tantas declarações assim, né, interessantíssimas, mas algumas coisas que foram legais, que o Rogério falou. Então, por exemplo, logo na primeira pergunta, ele falou sobre o Moreira como volante. Ele disse que o Moreira já vinha treinando como volante nos treinos do São Paulo, não foi uma coisa assim de última hora. E aí ele lamentou mais uma vez que o Luan ainda está sem condições de jogar nem 45 minutos, ele está com condições de jogar. Então, mostrando aí que Rogério Ceni ainda ele valoriza bastante o Luan, fala bastante do Luan, né? Nem perguntaram sobre o Luan e ele respondeu, mas dizendo que ainda está longe da forma física ideal. E a gente percebeu, né, quando ele entrou em campo, não sei se foi contra o Manaus, né, num desses últimos jogos, acho que foi contra o Manaus, que ele realmente estava andando em campo em comparação com outros jogadores. Outra coisa que o Rogério Ceni falou, numa pergunta que nem era sobre isso, mas ele acabou emendando, foi o seguinte, ele falou sobre uma análise do time, né, abre aspas. O que eu vejo nesse time é que a longo prazo, para o Brasileirão, ele vai chegar a uma posição superior do que a que ele terminou a mesma competição no ano passado. Eu vejo um time mais coeso, firme, fisicamente melhor e com mais opções de troca no elenco, fecha aspas. Então o Rogério valorizando o trabalho dele e aí meio que prometendo, entre aspas, que o time vai terminar melhor do que terminou o Brasileirão ano passado. É claro que os torcedores esperam isso, porque o ano passado o São Paulo brigou para não cair, mas é importante também o técnico dar uma declaração dessas. Depois ele falou uma coisa interessante sobre o Rigoni. O Rogério disse que ele acha que o Rigoni precisa melhorar a sua recomposição pelo lado, quando ele atua aberto. Então, quando ele vai ajudar na marcação, ele precisa melhorar quando ele atua pelo lado, mas quando ele atua pelo meio, ele consegue fazer esse tipo de recomposição um pouco melhor, né? E aí, para finalizar, ele falou um pouquinho sobre a próxima fase do Campeonato Paulista e disse que, se comparar com os dois mata-matas que o São Paulo já enfrentou nesse ano, né, sob comando dele, então os jogos contra Campinense e Manaus, Rogério disse que acha que o jogo contra o São Bernardo vai ser bem mais difícil. Ele acha que o São Bernardo é um time bem melhor do que esses outros dois adversários que o Tricolor enfrentou na Copa do Brasil. E aí ele disse que é uma obrigação o time passar para a próxima fase como passou, e falou que é um jogo perigoso, porque é um jogo único, mesmo sendo contra um adversário mais fraco do que o São Paulo. E já emendando então nesse assunto que o Rogério Ceni tratou aí na última resposta dele na entrevista coletiva, vamos ver como que fica a situação do São Paulo, porque assim, a gente já sabia que o São Paulo jogaria contra o São Bernardo na próxima fase do Campeonato Paulista. Esse jogo vai ser na terça-feira no Morumbi, lembrando que é jogo único e vai ser às 8h30 da noite, né? Para quem quiser assistir, vai ter exclusividade da HBO Max, mas a gente ainda não sabia em que posição o São Paulo terminaria essa primeira fase na classificação geral. Lembrando que essa posição é relevante porque ela determina quem vai jogar fora ou dentro de casa quando os times se enfrentarem no mata-mata. Então, assim, o primeiro jogo, São Paulo e São Bernardo, pelas quartas de final. Os dois times que estão no mesmo grupo se enfrentam pela primeira vez na competição. Como o São Paulo se classificou em primeiro do grupo, ele joga o jogo único no Morumbi, né? Agora, se o São Paulo passar de fase, e por exemplo, né, a gente tem São Paulo e São Bernardo, outro jogo, né, Corinthians e Guarani, Palmeiras e Ituano, Bragantino e Santo André. Então, considerando assim, vamos imaginar que os 4 times da Série A passem, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Bragantino. Depois vão se enfrentar desses 4 times. Quem tiver a melhor campanha vai enfrentar o quarto de melhor campanha, ou seja, no caso, nesse momento, seria
Palmeiras contra Bragantino e São Paulo contra Corinthians. Mas, aliás, é Corinthians contra São Paulo. Por quê? Porque na classificação geral, o Corinthians terminou à frente do São Paulo. Só que tem um pulo do gato aqui, porque é o seguinte, o São Paulo e o Corinthians terminaram com o mesmo número de pontos, 23, e o Corinthians ficou na frente do São Paulo apenas por saldo de gols, com 2 gols a mais. E para a próxima fase, já né, nas quartas de final, a gente continua contando os pontos do campeonato. Isso significa que, vamos supor, se o São Paulo vencer o jogo dele contra o São Bernardo e o Corinthians passar pelo Guarani, só que nos pênaltis, você continua somando os pontos. Então o São Paulo que tem 23 vai para 26 e o Corinthians que tem 23, se ele passar com um empate, né, que depois pelos pênaltis, ele vai para 24. Então, quando os dois times se enfrentarem, o jogo seria no Morumbi, porque o São Paulo teria uma campanha melhor até então. E isso também vale para essa questão do saldo de gols, que o mais provável é que tanto o São Paulo quanto o Corinthians vençam seus jogos, né, e passem nessas quartas de final. Agora, por exemplo, se o São Paulo faz 4-0 no São Bernardo e o Corinthians vence por 1-0 o Guarani, o São Paulo vai passar o Corinthians nessa questão do saldo de gols e vai, consequentemente, ficar com uma classificação melhor, e aí o jogo contra São Paulo e Corinthians passaria a ser no Morumbi e não na Arena Itaquera. Então, é uma questão aí que a gente precisa continuar analisando a campanha dos times nessa próxima fase, né? E lembrando que leva-se em consideração também a soma de pontos nessa próxima fase, mesmo sendo ela um mata-mata. Mas fato é que o São Paulo enfrenta então o São Bernardo, um time que teve uma campanha boa, de 16 pontos, né? Se a gente olhar bem os números do São Bernardo assim na classificação, ele é um time que se destacou mais pela defesa e não pelo ataque, né? Um time que relativamente se defendeu bem, mas não fez muitos gols e até tem um saldo de gols baixo, né? De -1. Então o São Paulo vai, teoricamente, assim, seria um desafio para o São Paulo aplicar uma goleada em cima do São Bernardo. Mas seria importante, se o São Paulo começar bem o jogo, fizer 1-2-0, é importante ele continuar para cima para tentar fazer o máximo de gols possível, porque o saldo de gols pode ser determinante para o jogo contra o Corinthians ser no Morumbi e não na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena. E é claro que é sempre complicado você enfrentar um time rival seu, né? No caso o Corinthians, por exemplo, na Arena Itaquera, que é um estádio que o São Paulo nunca venceu. E lembrando, né, galera, que esses jogos de times da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, da Série A não, mas entre São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, esses jogos sempre têm público de uma torcida só. Então, no caso, se o jogo for na Arena Corinthians, vão ter só corintianos na arquibancada, não vão ter São Paulinos, por conta da lei lá do Ministério Público que eles criaram para tentar evitar as brigas, né, que existem entre torcidas. Enfim, então isso mostra como a gente tem que continuar de olho na pontuação para as próximas fases. Então, e como eu falei para vocês, né, o jogo do São Paulo então vai ser nessa terça-feira, dia 22 de março, 20h30 da noite, com transmissão exclusiva da HBO Max. E aí depois, o Corinthians, por exemplo, só vai jogar na quinta-feira contra o Guarani, 7 horas da noite, no dia 24 de março. Então, ficaremos de olho aí para ver se o São Paulo consegue... O mais importante seria se o São Paulo conseguisse vencer o São Bernardo de goleada, já deixaria a situação do Corinthians mais delicada. O Corinthians entraria mais pressionado, vamos dizer assim, a vencer o Guarani na quinta-feira, né? Lembrando então que o jogo do São Paulo é antes. Bom, mas vamos ver se São Paulo passa de fase. Eu acho que é obrigação. O Rogério não chegou a falar que é obrigação passar pelas quartas de final, mas tem que ser, né? São Paulo tem que vencer o São Bernardo. E aí sim o campeonato vai ficar extremamente interessante, porque provavelmente a gente vai ter São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino, se não tiver nenhuma zebra, nas semifinais. E para essa partida contra o São Bernardo, o técnico Rogério Ceni vai ter alguns desfalques significativos. Primeiro, é importante falar que não vai ter nenhum desfalque por questão de cartão, né? Porque ninguém levou terceiro amarelo nesse último jogo contra o Botafogo e a partir de agora são zerados os cartões, né? Então, não tem, mesmo assim, se um jogador receber amarelo nesse jogo contra o São Bernardo, ele vai poder jogar contra
na semifinal, né, se for contra o Corinthians. E assim, mas agora em questão assim de lesão, o Gabriel Sara, ele tá ainda com um entorse no joelho e foi meio feia essa lesão do Gabriel Sara. Ele a princípio não vai precisar de cirurgia, mas é uma lesão bem delicada e a previsão é de que ele não esteja à disposição nem para a semifinal, talvez nem para a final do Paulistão. Talvez ele só volte no Campeonato Brasileiro. Além dele, tem o Gabriel Neves, né, o Bigodinho, também está lesionado, ainda sem condições de jogo. E o Thiago Volpe também sofreu um entorse no tornozelo. Eu não tinha entendido isso, né, não tinha visto essa informação, acabei de ler. Então o Thiago Volpe, por exemplo, nem estava à disposição no jogo contra o Botafogo por isso, porque ele sofreu também um entorse no tornozelo. Aí um outro desfalque do São Paulo, que não é por lesão, é o Arboleda, que foi convocado para a seleção do Equador. E o Arboleda é o seguinte, se o São Paulo passar para as quartas de final, semifinal e final, ele só volta para a final. Ele vai perder tanto as quartas quanto a semi, né, por conta da convocação aí para a seleção equatoriana. Mas tirando isso, o Rogério Ceni tem basicamente o resto do time todo à disposição. E o importante, né, galera, é que o Rogério conseguiu rodar o elenco e fazer o time jogar melhor coletivamente de uma forma que a gente tem sentido menos, né, as ausências de desfalques. Então, por exemplo, o Gabriel Sara é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Ele é um jogador que joga muito bem e tal, sempre cria bastante, mas ele não tem jogado as últimas partidas e por conta do time já estar um pouco mais funcionando melhor coletivamente, parece que a ausência dele não tem feito tanta falta assim. É claro que é importante ter esse jogador à disposição, mas é bom quando o time atinge um nível de competitividade em que entra jogador, sai jogador e consegue se manter mais ou menos no mesmo nível. E é isso que está acontecendo com o São Paulo atualmente. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Lembrando, então, próximo jogo, terça-feira, 8h30, HBO Max, exclusividade. Vamos ficar de olho para ver se São Paulo passa a semifinal. Valeu, galera! Até a próxima!